Imagine você no século XII. Não existe GPS, não existe internet, não existe polícia. O que existe é a lei do mais forte e a arma que você carrega pode ser a diferença entre você chegar em casa ou não chegar nunca mais. A Idade Média foi um dos períodos mais brutais e fascinantes da história humana. Guerra sem fim, castelos impenetráveis, cavaleiros blindados, exércitos de milhares de homens se enfrentando em campos ensanguentados. E hoje eu vou te mostrar as 10 armas que definiram esse período. Armas que mudaram batalhas, derrubaram impérios e moldaram o mundo que você vive hoje. Fica até o final porque a número 1 é uma arma que a maioria das pessoas nem imagina que foi a mais importante de toda a Idade Média. Arma de número 10. A massa. Começamos nossa lista com uma arma que parece simples, mas que foi devastadora nas mãos certas. A massa. Enquanto a espada tentava cortar o metal da armadura e frequentemente falhava, a massa não se importava com isso. Ela simplesmente amassava tudo. O impacto de uma massa contra uma armadura de aço era comparado a ser atropelado por um cavalo. Você não sangrava por fora, você quebrava por dentro. Ossos fraturados, órgãos rompidos, concussões fatais, tudo isso sem que o atacante precisasse perfurar sequer uma peça de metal. Não é à toa que a massa era a arma favorita de bispos e clérigos guerreiros na Idade Média. Afinal, a Igreja proibia que homens da fé derramassem sangue, mas esmagar, isso era permitido. A criatividade medieval no que diz respeito a brechas na lei religiosa era verdadeiramente impressionante. Arma de número 9. O machado de batalha. Na posição 9, temos uma arma que virou símbolo de povos inteiros. O machado de batalha. Se você já ouviu falar nos vikings, e todo mundo já ouviu, sabe que o machado era quase uma extensão do próprio corpo desses guerreiros do norte. Mas o machado de batalha medieval não era só um machado maior. Era uma engenharia de destruição. O machado de 2 lâminas, chamado de bipene, podia ser girado como uma roda da morte. O cabo longo dava alcance. A lâmina larga abria armaduras como se fossem latas. Em batalhas como a de Stamford Bridge, em 1066, um único guerreiro viking segurou uma ponte inteira com um machado dizimando dezenas de soldados ingleses antes de finalmente cair. Um homem, uma ponte, um machado. Isso não é fantasia, isso é história. Arma de número 8. A besta. Você não precisa ser forte para matar um cavaleiro blindado com treinamento de anos. Você só precisa de uma besta. A besta, ou crossbow, foi a arma que mais perturbou a aristocracia guerreira medieval. E sabe por quê? Porque qualquer camponês sem treinamento nenhum podia aprender a usar uma besta em dias e matar um cavaleiro que treinou a vida toda. A Igreja Católica chegou a proibir o uso da besta contra cristãos no ano de 1139, no Segundo Concílio de Latrão. Era considerada uma arma desonrosa, covarde, digna apenas de bárbaros. O que, claro, não impediu absolutamente ninguém de continuar usando. Com um alcance de até 300 metros e força suficiente para atravessar armaduras de aço, a besta era o sniper da Idade Média. Arma de número 7. O fogo grego. E se eu te dissesse que existia na Idade Média uma arma de fogo que a água não apagava? Senhoras e senhores, o fogo grego. Desenvolvido pelo Império Bizantino por volta do século VII, o fogo grego era uma substância incendiária que queimava na água e quanto mais você tentava apagar, mais violentamente ele ardia. Frotas inteiras foram destruídas. Exércitos recuaram em pânico. A simples visão de navios disparando chamas líquidas era suficiente para quebrar a moral do inimigo mais disciplinado. E sabe qual é o detalhe mais fascinante de tudo isso? Até hoje, os historiadores não sabem exatamente qual era a fórmula do fogo grego. Os bizantinos guardaram o segredo tão bem que ele se perdeu para sempre na história. Uma arma tão poderosa que seu criador preferiu levar a receita para o túmulo a arriscar que caísse nas mãos erradas. Arma de número 6. A lança. Simples, barata, letal. A lança foi provavelmente a arma mais usada na Idade Média por uma razão muito simples. Qualquer um podia fazer uma. Uma madeira resistente, uma ponta de ferro afiada e você tinha uma arma capaz de parar uma carga de cavalaria ou perfurar uma armadura. Na Batalha de Courtrai,
No ano de 1302, soldados a pé com lanças destruíram completamente a cavalaria francesa, considerada a mais poderosa da Europa na época. O dia em que o cavaleiro percebeu que não era invencível. Arma de número 5, o trebuchet. Se você precisasse destruir um castelo medieval, o que você usaria? A resposta era o trebuchet. O trebuchet era uma catapulta de contrapeso e era a artilharia pesada da Idade Média. Podia lançar pedras de até 150 quilos a distâncias de 300 metros ou mais. Muralhas que levaram décadas para serem construídas desmoronavam em dias sob o bombardeio de um trebuchet. Mas o mais perturbador não era o que ele lançava de pedra, era o que mais ele lançava além de pedra. Cadáveres de animais mortos para espalhar doenças dentro das muralhas, colmeias de vespas para criar o caos, e em alguns casos documentados, cadáveres humanos. O trebuchet foi essencialmente a primeira arma de guerra biológica da história ocidental. A criatividade humana na arte de destruir uns aos outros não tem precedentes. Arma de número 4, a espada longa. Chegamos ao símbolo máximo da Idade Média. A espada longa, ou longsword. Não existe arma mais associada ao período medieval do que a espada. Era símbolo de status, de poder, de honra e de morte. Forjar uma boa espada levava semanas de trabalho de um ferreiro especializado. Custava o equivalente a meses de salário de um trabalhador comum. Ter uma espada de qualidade era ter um tesouro. A espada longa medieval não era só uma barra de metal afiada, era uma ferramenta cirúrgica de combate. Os mestres de esgrima medievais, os Festmeister alemães, desenvolveram sistemas complexos de combate com ela: ataques, defesas, alavancas, chaves de articulação. O combate com espada longa era tão sofisticado quanto qualquer arte marcial moderna. E a espada não servia só para cortar. Podia ser segurada pela lâmina técnica chamada de halfswording e usada como alavanca ou martelo contra armaduras. Uma arma que evoluía junto com seus inimigos. Isso é engenharia genial. E antes de irmos para nosso top 3, se inscreve no canal para ficar por dentro de mais curiosidades como essas e comente qual dessas armas você acha mais letal. Agora vamos continuar. Arma de número 3, o arco longo inglês. Você já imaginou uma chuva de flechas? Não metaforicamente, estou falando literalmente uma chuva de flechas. Milhares de flechas escurecendo o céu e caindo sobre você. Isso era o arco longo inglês em ação. Feito de madeira de teixo, o longbow inglês tinha mais de 1,8 metro de altura e exigia anos de treinamento para ser usado corretamente. Os arqueiros ingleses treinavam desde criança, tanto que os esqueletos encontrados dessa época mostram deformações nos ombros e espinha, eram evidências de uma vida inteira dedicando o corpo ao arco. Na Batalha de Crécy, no ano de 1346, cerca de 10 mil arqueiros ingleses lançaram uma chuva de flechas sobre a cavalaria francesa e destruíram completamente um exército 3 vezes maior. A taxa de disparo era de 10 a 12 flechas por minuto. Faça as contas. 10 mil arqueiros, 12 flechas por minuto. São 120 mil flechas por minuto rasgando o ar. Era o fim da Era dos Cavaleiros. E o arco longo foi o executor dessa sentença. Arma de número 2, a pólvora e os primeiros canhões. Em algum ponto da Idade Média, alguém misturou carvão, enxofre e salitre, e o mundo nunca mais foi o mesmo. A pólvora e os primeiros canhões medievais. Originária da China, a pólvora chegou à Europa por volta do século XIII e imediatamente foi transformada em arma. Os primeiros canhões medievais eram primitivos, perigosos para quem atirava tanto quanto para quem recebia o tiro. Explodiam na mão dos operadores, eram lentos para recarregar, imprecisos. Mas não importava. O som, o fogo, a fumaça. Um canhão medieval não precisava matar ninguém para ser devastador. Ele aterroriza cavalos, enlouquecia soldados, destruía a moral. E conforme a tecnologia evoluiu, no ano de 1453, os canhões otomanos do sultão Mehmed II destruíram as muralhas de Constantinopla, muralhas que tinham resistido por 1000 anos. Em 69 dias, os canhões terminaram o Império Bizantino.
e terminaram oficialmente a Idade Média. E a arma de número 1, que está no nosso topo da lista, o cavalo de guerra. Aposto que você esperava outra coisa. Uma espada maior, um canhão, uma magia secreta. Mas a arma mais importante da Idade Média não era de metal. Não usava fogo, não precisava de ferreiro nem de engenheiro. Era viva. Imagine só, sem o cavalo de guerra, não existe cavaleiro. Sem cavaleiro, não existe a nobreza guerreira medieval. Sem a nobreza guerreira, não existe o feudalismo. Sem o feudalismo, não existe a Idade Média como a conhecemos. O cavalo não era só uma montaria, era um tanque de guerra biológico. Um destrier, o cavalo de guerra pesado medieval, pesava até 700 quilos, corria em velocidade máxima, carregando um cavaleiro de 100 quilos de armadura e era treinado para morder, chutar e esmagar inimigos. O custo de um bom destrier era equivalente ao de uma pequena propriedade. Eram mais valiosos do que a maioria das pessoas. Toda a estrutura social, econômica e militar da Idade Média foi construída em torno do cavalo. Ele não era uma ferramenta da guerra medieval. Ele era a própria guerra medieval. E quando a pólvora tornou a cavalaria obsoleta, a Idade Média não tardou a chegar ao fim. Coincidência? Eu acho que não. A Idade Média foi um período que durante séculos foi chamado de Idade das Trevas, como se fosse um tempo de ignorância e brutalidade sem propósito. Mas o que vimos hoje nos mostra outra coisa. Vimos engenharia, estratégia, criatividade, inovação e, acima de tudo, a incrível capacidade humana de se adaptar e evoluir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Essas armas não eram só instrumentos de morte, eram reflexos de toda uma civilização com seus valores, seus medos e sua genialidade. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade! Esse canal vai trazer muito mais curiosidades assim, história, ciência, mistérios, tudo que faz você olhar para o mundo de outra forma. Deixa o like se você aprendeu algo novo hoje. Se inscreve no canal, vai ter muito mais por vir. E me conta nos comentários, qual foi a arma que mais te surpreendeu? Até o próximo vídeo!